E o que acontece, principalmente? O tamanho do nosso público fica muito grande. Se você tem um público excessivamente grande, você perde um pouco da noção e da sua especificidade. Quanto mais específico for o público, mais chances a gente tem de converter nele. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Ícaro, eu sou coordenador de squad aqui da Rocket Chip, agência que investe R$ 1 milhão por semana em tráfego pago para os nossos clientes. E hoje eu vou fazer um tutorial aqui bem rapidinho e bem legal para vocês sobre como você testar e validar públicos dentro do Facebook Ads. Sem mais delongas, bora lá. Antes de tudo, de partir de fato para mostrar no gerenciador, até porque essa é a parte mais básica, a gente precisa entender a teoria, o porquê fazer as coisas da maneira como a gente faz, porque aí você pode até adaptar mais ou menos o método para a maneira que você achar melhor, contanto que você tenha primordialmente as características que fazem você ter um bom teste que seja validado depois. Então, como que a gente testa e valida os públicos? Primeiro, a gente tem que controlar as variáveis. Pô, Ícaro, mas controlar as variáveis, como assim? Se a gente tem muitas pontas soltas, a gente às vezes vai pensar, pô, o resultado é esse. Mas, de repente, não estamos vendo outra coisa que está influenciando no resultado, como quantidade de campanhas, algum anúncio que está destoando, públicos diferentes. Então, vou mostrar isso um pouquinho mais a fundo agora. Como que a gente controla as variáveis? Eu acho que tem três pontos principais dentro dessa campanha para a gente controlar bem as variáveis. O primeiro deles é testar o conjunto, ou seja, testar o público que estará dentro desse conjunto com anúncios já validados. Aí, cara, mas pô, eu tenho uma campanha que está iniciando agora, então ainda não tenho anúncio validado. Não tem problema, mas aí você tem que ter a percepção de que você não está validando só seus públicos. Se você tem uma campanha do zero, você meio que está testando tudo de uma vez. Você vai ver, pô, tal público rende com tal público, e aí você vai começando a mexer. Mas não tem como você dizer com certeza que um público é bom ou ruim, sendo que você está suscetível a uma variável que ainda não foi validada, que é o anúncio. Então, por conta disso, teste com anúncios que você já rodou e já teve um resultado legal, porque aí você vai ter uma noção mais clara de quem é o público ali que tem que chegar para esse anúncio que com outros públicos já rendeu bem. Então, teste com anúncios validados. Segundo ponto, evite de misturar muitos públicos diferentes no começo. E eu poderia até tirar aqui, evite misturar públicos, não precisa nem de muitos. E não é nem só no começo, é ao longo da trajetória. O porquê? É muito comum, por exemplo, vou entrar aqui para mostrar que eu viesse aqui e vamos supor que eu tenho uma loja de roupas femininas. E aí eu venho aqui, por exemplo, eu coloco, opa, eu coloco acessórios de moda, por exemplo, tem esse interesse aqui. Mas é mais vestuário a minha loja. Aí aqui, ó, tem vestuário. Só que ao mesmo tempo eu tenho uma bolsa. E talvez eu não tenha, por exemplo, anel, só que eu entenda que pessoas que compram também acessórios no geral compram vestuário também. E aí eu vou vender, eu boto colar e joalheria. Aí dali a pouco eu venho aqui e jogo Pandora, que é uma marca. Aí eu penso, pô, mas quem gosta da minha loja provavelmente está querendo se casar, então, pô, anel de noivado. E aí eu coloco aqui também que a pessoa quer uma aliança de casamento e que ela gosta da Swarovski, sabe? Tipo, a gente começa a confundir muita coisa quando a gente se precipita e o que acontece, principalmente, o tamanho do nosso público fica muito grande. Se você tem um público excessivamente grande, você perde um pouco da noção e da sua especificidade. Quanto mais específico for o público, mais chances a gente tem de converter nele. Então, se a gente tirar aqui todos esses interesses, Brasil, aberto para o Brasil, 18 a 65 anos, todos os gêneros, a gente pode alcançar de 145 a 170 milhões de pessoas. Ou seja, é mais ou menos a quantidade de pessoas que tem Facebook e Instagram dentro dessas características. Se a gente tiver aqui um público, por exemplo, de 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas, vai ser um público que é menos de 1% dessa galera, o de 1 milhão de pessoas, por exemplo. Então, ele acaba, por mais que 1 milhão de pessoas seja muita gente, mas é muito mais específico. Então, às vezes, quando a gente vai juntando muitos interesses, a gente acaba tendo um público muito grande e também acontece que a gente perde
a noção, pô, converteu. Ah, não, mas será que converteu por causa do anel de noivado? Converteu por causa do vestuário? Converteu por causa da Pandora, que é a marca de roupas, enfim, de joias? Você perde o tato. E claro que, às vezes, você ter uma campanha que você tem interesses juntos, por exemplo, vai render mais do que se você fizesse cada interesse separado. Porque o Facebook meio que consegue entender, pô, agora eu vou dar esse anúncio, o leilão desse anúncio vai aparecer para aquela parcela do interesse tal, não, agora para o tal. É bom isso também. Só que, no começo, principalmente se a gente está querendo validar os públicos, a gente tem que evitar de públicos muito grandes e a gente tem que evitar de misturar vários públicos diferentes. Eu até poderia juntar aqui, por exemplo, vamos voltar para vestuário. Anel, vamos ver quantas pessoas dá no anel. É que 2 milhões já é muita gente, mas vamos supor que desse 1 milhão de pessoas. E aí eu pensei, pô, vou fazer interesses voltados para joias. Então vou botar anel, brinco, colar e bracelete, por exemplo. E aí, aqui, ó, eu achei que esse tamanho tá bom para o meu público. Então eu vou chegar aqui e vou colocar, por exemplo, aqui a nossa nomenclatura é mais ou menos assim interesses. Aí eu vou colocar mix joias, por exemplo, porque eu sei que eu fiz um mix de interesses que são voltados para o segmento joias, mas o ideal é que a gente teste individualmente sempre que possível e que a gente evite de passar de, sei lá, 5 milhões de pessoas, mais ou menos, no nosso público. Isso para Brasil, que é muita gente. Mas, no geral, é isso. Continuando aqui, o terceiro e último ponto da parte de controle de variáveis é ABO. A gente prefere hoje em dia, em campanhas que a gente está tentando validar um público, a gente prefere usar ABO, que a gente controla o orçamento no nível de conjuntos, porque isso de fato dá mais esse controle. Para a escala, o CBO muitas vezes vai ser melhor, mas como nesse momento a gente está querendo bem especificamente testar, o ABO ele vai servir bem. Claro que depende muito da velocidade que você quer testar. Às vezes você vai ter que botar um ABO com mais grana, ou você bota um CBO e aí você coloca um valor mínimo que você quer que ele gaste diariamente. Então, existem outras possibilidades, mas a gente tem testado cada vez mais com ABO, tá bom? E depois tá aí, cara, beleza, mas de que maneira que eu testo? A gente entende que um bom formato seria chamado de formato 1x3. É como se fosse um versus 3, né? Que seria uma campanha, X conjuntos, porque vai do número que você quiser, e 3 anúncios validados. Então, a gente vai começar a criar a campanha aqui. Vou criar uma campanha do zero só para a gente simular. Então, aqui eu excluo, eu descarto esse rascunho. Vou colocar aqui, não vou colocar com os nomes todos certos, tá? Só vou manter dessa maneira. Chego aqui na parte de anúncios, eu poderia não ter criado a parte do anúncio em si, né? Bom, criei a campanha e o conjunto. Aqui coloquei algum interesse mágico aqui que eu quis usar, ou mesmo testei aqui um lookalike também. Aí o que que eu faço? Eu vou lá na parte dos anúncios, eu vou filtrar, aqui já está até filtrado, porque quem teve mais resultado nos últimos tempos, eu vou pegar anúncios diferentes. Então, esse daqui, e esse daqui, por exemplo. E a gente vai aqui, duplica, adiciona na nossa nova estrutura, nova campanha. Esse daqui não é compatível porque são objetivos diferentes, mas apareceria aqui para a gente duplicar para a campanha de cadastros. E aí apareceria lá depois essa estrutura que a gente conseguiria ter uma campanha com a quantidade que a gente quiser de conjuntos de anúncio em que a gente vai cada vez testar separadamente o nosso público e 3 conjuntos diferentes, aliás, 3 anúncios diferentes para cada um. Bom, beleza. Eu aprendi a testar, mais ou menos. Tem várias maneiras de testar, mas essa é a que a gente mais utiliza no dia a dia. Como que eu vou validar isso que eu fiz? A cartilha do Facebook Ads diria para você, pô, passou da fase de aprendizado com bom custo, está validado. Porém, a gente sabe que no dia a dia é complicado, porque às vezes a gente não tem verba ou a gente não tem tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar entender a escala de outros conjuntos ou da nossa meta de custo por resultado. Ou seja, vamos colocar aqui um exemplo.
A gente tem outros conjuntos que talvez eles gastem uma média, cada conjunto, de R$ 100 por dia, e eles ficam com um custo por resultado, seja compra ou lead, de R$ 5. E isso é dentro da meta. Para você, R$ 5 está legal. Você pode talvez querer abaixar um pouquinho, ou está querendo dar mais escala, e para isso você quer novos criativos, novos públicos, mas o seu custo é esse, R$ 5. Se de repente você tem um conjunto de teste gastando R$ 20 por dia e tendo um custo por resultado de 2, pô, talvez, muito provavelmente seja legal, seja bacana de você ir adiante. Porque geralmente quando a gente investe mais grana, a gente dá mais verba para um conjunto ou uma campanha, o Facebook vai entender que você pode gastar mais na sua conversão. Então você entende que esse que está R$ 20 por dia e tá trazendo uma quantidade legal de leads a um custo por lead, por exemplo, de R$ 2, você pensa, pô, eu vou escalar para 100, ele vai subir um pouquinho, mas ele está bem abaixo. Para mim, eu acho que está ok. Quando eu escalar, ele vai continuar numa toada boa. Ou se de repente você tivesse gastando 50 por dia e tendo esse custo por R$ 4, talvez fosse legal também. Porque você escalaria. Talvez ele até passaria um pouco dos 5, mas numa margem ainda que para você tá ok. E aí você falaria, não, mas é bom porque assim eu consigo variar meus públicos, eu não preciso necessariamente gastar R$ 100 com esse público, né? Tem essa questão também. Você pode ter públicos que gastam mais do que os outros, não é uma unanimidade, meus públicos têm que ter um valor uniforme entre eles. Então você vai indo até o limite que você acha não, que os dados estão te mostrando que ele consegue absorver a quantidade de verba diária que você está colocando, te entregando um bom custo por resultado. Então, é um trabalho meio que de feeling, mas se você não conseguiu passar da fase de aprendizado, e até esse bom custo é um pouco subjetivo, de novo, olhando outros conjuntos e olhando sua meta. Mas se você não tem isso, você não precisa passar da fase de aprendizado. Porque às vezes você precisa em um dia saber se o público está bom, em 2 dias, depende da estratégia, postar no meio do lançamento, no olho do furacão, nos finalmente de ter a parte dos CPLs, né, de rolarem as lives. Pô, você tem que otimizar, você tem que baixar o custo por lead, você tem que escalar. Você não tem muito tempo para, não, vou deixar passar da fase de aprendizado, etc. Dependendo da quantidade de verba que você tiver, isso não vai ser um processo tão simples. Então, se baseie em a realidade, que é o quanto gasta, o quanto dá de conversão e qual é o custo dessa conversão de outros conjuntos, de outros públicos, e a sua meta. Dentro desses que você já gasta, já tem hoje, eles estão dentro da sua meta? E aí você tenta fazer essa baliza. Não, eles não estão. Então, os próximos criativos os próximos públicos, na verdade, que eu preciso escalar, que eu preciso testar, eles têm que estar abaixo disso. Se o meu custo era assim, mas por algum motivo a minha meta é R$ 4 de custo por resultado, então eu tenho que tentar baixar em relação a esse. Mas tendo a noção de que isso é o que você já tem validado. Às vezes vai ser muito difícil você falar, não, o meu custo por resultado geral dos meus conjuntos é R$ 5. Mas eu quero 2. Com base no quê, sabe? Então, você tem que ter uma noção da realidade também e, claro, trabalhar ali seguindo as métricas para você tentar baixar esse custo. E, por último, mais não menos importante, uma área de cuidados, porque principalmente na parte de criativo, quando a gente está fazendo essa estrutura, que a gente está individualizando o conjunto, colocando 3 criativos nele, o que pode acontecer? Às vezes, um criativo ele vai gastar mais verba do que ele deveria com um resultado ruim. Então, você tem 3 criativos, aí de repente, de R$ 50 que você deixou para esse conjunto gastar no dia, tem um criativo que está gastando 45 e está te dando uma conversão super alta. Aí um gastou R$ 1 e não converteu, e o outro gastou R$ 4 e converteu. E teve uma conversão para você estava no valor legal. Então, talvez você tenha que pausar aquele criativo para dar mais margem para os outros. Porque o que acontece? O Facebook, quando você duplica um criativo, geralmente com base no resultado anterior dele, se ele já teve prova social, com comentários e alguma coisa do gênero, o Facebook vai dar prioridade de veiculação para ele. Ou seja, ele vai aparecer mais do que outros anúncios muitas vezes. Então, você tem que tomar cuidado com isso também, para saber se de repente esse criativo ele não está prejudicando a sua percepção de público. Não, esse público é ruim, mas de repente você tem um criativo que está arrastando para baixo a sua média por algum motivo. Então, isso que é importante, por isso que a gente tinha falado de controlar as variáveis.
E a gente já está fazendo isso de separar e colocar ali uns 3 criativos justamente para tentar dar ambientes diferentes para esse seu público performar e ver se ele encaixa bem com diferentes criativos, mas aí pode ser que aconteça isso de um gastar mais do que o outro. Então, atente-se a isso. Mas, no geral, é isso. Controle as variáveis, faça um modelo em que você testa ali os conjuntos dentro do ABO, tendo já públicos, aliás, criativos validados, e por fim, você entende se isso está dentro da sua realidade hoje, da sua conta, da maioria dos seus públicos, ou da sua meta. Aí você vai conseguir mais ou menos ter um balizador de esse público foi testado e esse público foi validado. Espero que tenha servido para você, que te ajude bastante aí nas suas campanhas. Se você gostou, por favor, deixa aí o seu joinha, compartilhe o canal, se inscreva, vai ajudar muita gente que está trazendo esse conteúdo para ti. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.